Jericó, né? Aleluia. Isso. Glória a Deus. Eu gosto de história, não sei se vocês gostam, eu gosto de história. Então eu gosto de começar um pouquinho de história, para a gente poder entender. Está aparecendo? Dá para ver direitinho? Sim. Dá? Essa daí é uma foto relativamente nova das muralhas de Jericó. Escavou-se, tirou todo o entulho. Aí fizeram uma reforma, colocaram novos muros em cima, novas construções em cima, mas ela era assim, tá? Todos os arqueólogos e tudo mais já fizeram e continuam fazendo explorações lá. Então é assim. E ela é muito conhecida por causa da Bíblia. Tem muita gente que fala e cita a Bíblia sem saber. As muralhas de Jericó é da Bíblia e nós sabemos. Já pode deixar até aberto. Hoje a gente vai dar um passeiozinho pela Bíblia. Sei que todo mundo lê, sabe onde está o livro de Macabeus. Não? Não tem? Ainda bem, graças a Deus que não tem e ninguém achou ele aí. Meu irmão, minha irmã, as muralhas aqui, elas foram construídas e tem-se que Jericó é uma das, se não a mais antiga cidade formada pela humanidade. Cidade como conhecemos, um grupo de pessoas vivendo no mesmo local, tá? Essa cidade, como a gente pensa na de hoje, ela é a mais antiga ou uma das 3 mais antigas, tá? Mas aí a gente vai pensar assim: muralha de Jericó, ela foi construída num platô. Sabe o que é isso? Um monte e em cima fica reto. Ela foi construída aí. Ela tem 6 metros mais ou menos de altura. Pastor, quanto tem aqui de pé direito? 4,90. 4,90. Ela tem 1 metro e... ela tem, vamos colocar assim, 1,10 m a mais do que esse. A altura dela naquela época. Alto, né? Eu vi a escada agora que eu cheguei, precisa de uma escada daquela imensa para chegar. Só que não era assim. E a espessura, a largura dela, 2 metros. Não era uma parede de tijolo, uma parede de bloquinho baiano. Não é isso daí não. Quando fala muralha, a gente pensa que é um negocinho, um muro, né? Era imensa. É maior do que um Fusca. Todo mundo conhece Fusquinha, né? É maior do que um Fusca. Olha que coisa. Essa era a muralha. Só que aí, essa não está pegando? Ah, que pena, não está pegando. De novo. Só um segundo. Nas escavações, os arqueólogos localizaram e viram como era a construção. E eles fizeram um desenho, um projeto, um jeito para a gente poder entender como era. Deixa eu só colocar. Vai ou não vai? Foi. Tem a anotação que nós falamos agora. Glória a Deus. Isso daqui é o que os arqueólogos desenharam, tá? Antes da queda, a muralha era de tijolo, 6 metros de tijolo, mais a altura das rochas e do platô. Essa medida ninguém sabe qual que era, porque o tempo vai desgastando, vai tirando. Então era muito alta, muito alta. E do lado de dentro, a cidade. Tudo bem, tranquilo. Depois da queda, pastor, foi assim? Não sei. É só para a gente ter uma ideia. Aí vem a muralha depois da queda. Caiu toda a parte de tijolo. Os 6 metros de tijolo caiu. E aí virou até uma escada. A Bíblia fala que foi de 1 por 1, foi em fila, entrou e tomou a cidade. A gente vai chegar nessa parte. A cidade ficou desprotegida. Pronto. Não tinha mais muralha, não tinha mais nada. Para nós entendermos, muralha, muro, até mesmo na Bíblia, ela tem alguns significados. Para quem está dentro, aí vem especificamente Jericó,
moradores descrentes. Todos sabemos que quem vivia em Jericó não era crente, não era servo de Deus, todo mundo sabe disso, né? Não era. Acreditava em vários outros deuses, não era. Ele dava uma falsa impressão de proteção, de segurança e de paz. Quem podia pular um negócio desse? Até que o soldado chegasse lá em cima, o que estava lá em cima já tinha matado ele. Tinha jeito, confiança, então está tranquilo. Todos os outros ataques anteriores, ninguém conseguiu passar. É só mais um. O povo de Deus, só mais um. Só que não contavam com o agir de Deus na história. Isso ninguém contou naquele momento. Só Raabe, lembram dela? Só ela entendeu quem era o Senhor. Recebeu os espias e tudo mais. Lembra-se dessa passagem? Mas não é isso que a gente vai conversar hoje, tá? E para o povo de Deus, que estava do lado de fora, era obstáculo, empecilho e batalha. Tem a parte de dentro e tem a parte de fora. O povo de Deus estava fora. O povo de Deus estava tendo que pensar como ia resolver, o que ia fazer, como ia acertar essa história. Mas aí tem um detalhe, né? Lá em Isaías 48:22 fala assim: mas os ímpios não terão paz, diz o Senhor. Então quem estava dentro da muralha não tinha paz. Ainda que tinha um muro alto, ainda que tinha muralha de proteção, achavam que estava seguro e tudo tranquilo, tanto que a palavra fala que ninguém saía e ninguém entrava, estava tudo bem, eles estavam lá dentro, sossegado, tranquilo. Só que o Senhor, ele fala claramente: não tem paz. E para o crente? Para o crente é diferente. Segundo Crônicas 32:8, parte A. Eu gosto de explicar. Quando os irmãos se depararem com parte A do versículo, é a primeira parte. Normalmente se separa uma vírgula, ponto final, ou muda a ideia. Primeira parte o começo, segunda parte o final. A primeira parte lá de 32:8 no Crônicas 2 é assim: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. É o Senhor que assume a nossa briga. É o Senhor que assume a nossa guerra. É isso que nós temos que aprender. Descansar no Senhor é no bem bom e é no difícil. É no tranquilo, é na hora da briga. Porque é o Senhor que faz isso. Nós não temos braço para isso. Nós não temos pensamento, inteligência para isso. O Senhor, ele sabe de todas as coisas, em todo lugar, a todo momento. Ele que pode fazer alguma coisa. E a gente tem que aprender isso. As muralhas foram um teste, foram uma demonstração do poder de Deus. E aí a gente tem que pensar. Muitas vezes, crentes, nós passamos por apertos, né? Não estou falando aperto financeiro, não. Qualquer coisa que nos incomode é um aperto. Qualquer coisa que nos entristece, nos tira do sério. Até pensamos em derrota, em perda e tudo mais. A gente tem empecilhos, obstáculos e problemas e batalhas e muralhas. Nós temos isso. Está falando com o pastor, só quando o Senhor Jesus voltar, aí é que vai estar tudo tranquilo. Enquanto não, nós temos luta todo dia. Até enquanto dormimos, o diabo não para. Enquanto dormimos, ele continua batalhando contra nós. Olha que coisa. Só que aí continua. Só que nos deparamos com muralhas internas e externas. Mas como assim, pastor? Não é uma só? Não, aí nós vamos ter que ver. Internamente, às vezes, nos sentimos sozinhos, solidão. No meio de todo mundo, nos sentimos sozinhos, esquecidos, abandonados, largados, deixados. Já sentiu assim? Não precisa se preocupar, não precisa nem responder. Todos nós nos sentimos assim em um momento ou outro, ou vários. Todos nós. E aí quem continua? Sofremos depressão, ansiedade, pavor, terror, tudo isso num pacote só.
nós acabamos por passar. Eu tenho pensado ultimamente, até conversei com a pastora, acho que anteontem e tudo mais, a gente conversa muito, um lê a palavra e conversa com o outro, e diz, é uma coisa fantástica, traz as coisas do mundo para comparar com a Bíblia, é uma coisa fantástica. Se não faz isso, faça em casa, viu? Vou fazer sozinho? Não, você nunca está sozinho. Sempre o Senhor está com você. Mas isso depois a gente fala. As redes sociais, todo mundo conhece? Tem tanta que eu nem sei. Não sei mesmo. As redes sociais, elas mostram uma mentira de vida. Passeios, roupas bonitas, praias exuberantes, tudo isso. É uma mentira de vida. Eu conheci uma pessoa que era dona de uma lancha em Ubatuba. Lancha mesmo, coisa bonita, coisa de rico. E ele alugava para o pessoal que ia lá, ia assim de 10, 20, 30, 40 pessoas. E levavam malas de roupas e tirava foto cada hora com uma roupa diferente, numa posição diferente, num lugar diferente da lancha. E colocava, esse foi meu fim de semana, esse foi meu outro fim de semana, esse foi o meu não sei o quê. Tudo no mesmo dia, pagava a lancha de uma vez só e fazia. É isso que a rede social passa. E as pessoas estão se comparando porque, nossa, eu nunca fui na praia, eu fui uma vez só, faz 12 anos que eu não vou na praia. E aí se sente inferior, diminuído, triste. E vem a depressão. Meu irmão, minha irmã, não caia nessa. Não caia nessa. Deus te deu uma vida maravilhosa. A vida que Deus te deu é plena, total. Ele não deixa nos faltar nada. Nada. E mas continua. De repente a gente se sente perdido, indeciso. Vou para a direita, vou para a esquerda, fico por aqui, subo, desço. Tomo essa decisão, assino esse contrato, não assino. Aceito o pedido de namoro, não aceito. Deixo para depois do meu casamento, não deixo. Vou me separar ou não? Nós nos sentimos perdidos. Todo ser humano passa por isso. Em algum momento. Vou fechar os olhos agora. Não faça igual o pessoal que estuda na múltipla escolha fala assim: é A, é A, é A, é B, é B, é B, C, A, B, B. Sem pensar, sem falar com Deus. Vai chutando a vida e vai empurrando. E agora eu vou que eu vou. Papai, antes de se converter, papai é minha paixão. Mamãe já partiu, já está com o Senhor. Ele fala assim que até antes de se converter, ele viveu a vida num trem expresso. Ele só foi. Ele só foi. Não viu o que aconteceu, não viu como foi, não viu o que aconteceu. Nada. Não participava da nossa história, não por mal, é porque ele achava que a vida era assim. Só depois que ele conheceu Jesus é que ele entendeu. A vida não é assim. A vida é para ser vivida com o Senhor e com quem está conosco. É assim que ele aprendeu. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas continua, não é só isso. Aí vem as muralhas externas, aqueles obstáculos, aquelas dificuldades, aquilo que nos traz preocupação, ansiedade, medo. De repente a gente recebe um diagnóstico ruim. Estava conversando com a pastora, ela chegou, de uma irmã que foi fazer um exame e ficou internada para fazer cirurgia. Pode acontecer. Eu tenho um dito que eu falo em todo culto: nós estamos sujeitos a tudo nesta terra, mesmo sendo crente, a tudo, porque Jesus foi bem claro: nessa terra a gente vai ter aflição. Aflição é tudo e qualquer coisa que nos incomoda, como eu falei no começo. Mas aí continua, de repente a gente acaba o dinheiro. Ai meu pai, o mês continua e o dinheiro acaba. O salário entra, no mesmo dia já sai. E aí a gente tem que fazer malabarismo. Tem muita gente que acaba com a própria vida porque não tem mais dinheiro. Tem muita gente que acaba com o casamento porque não tem mais dinheiro. Tem muita gente. Meu irmão, minha irmã, o Senhor foi muito claro: procurar primeiro o reino de Deus e todo o resto vai ser acrescentado. Esse todo o resto é tudo que tem nessa terra, porque o reino de Deus é eterno. Se vivermos no reino de Deus, o restante dessa terra vai ser acrescentado. É isso que a gente tem que lembrar.
Mas tem mais. Ô pastor, pelo amor de Deus, sofremos injustiça, a gente faz, trabalha, se dedica, e aquele que não faz nada é promovido, e a gente fica debaixo da autoridade dele. Ô meu pai, a gente tenta de tudo e recebe uma sentença na justiça diferente. Nós somos honestos, dedicados e direito, mas aquele que roubou tudo, ganhou. Sofremos injustiça. No mundo, nós somos sujeitos a tudo. Isso são os externos, as muralhas externas, aquilo que nos incomoda, que nos impede às vezes de andar para o Senhor, de correr no reino de Deus. E continua ainda, oh meu Deus do céu, para! Quando perdemos alguém. Acho que é um dos sentimentos mais devastadores que tem. Todos nós já perdemos alguém. Todos nós. Seja muito próximo, ou aquele que a gente lembra só no final do ano, no Natal. Mas já perdemos alguém. É um sentimento de impotência, de fraqueza, um desespero. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse não sei o quê, nada ia mudar. Mas um detalhe, viva agora com quem está vivo. Viva agora, tá? A gente vai chegar numa outra conversa. Tudo isso que a gente falou, interno ou externo, nos desespera. Desespero mesmo. Às vezes não falamos, mas estamos desesperados. Queremos sair correndo, largar tudo. Eu vou deixar tudo, eu não quero saber de nada, eu vou embora. Eu não quero mais nada. Não acredito nem em Deus. Quem já falou isso? Não precisa responder. Todos nós um dia pensamos assim: Senhor, isso não é verdade. Não, tudo isso que eu estou lendo, olha como é que está o mundo, olha como é que está a minha vida, olha como é que está. Todos nós já falamos isso para Deus. Mas tem um detalhe, tá? Tudo isso nos parece o fim da estrada, né? Bom, tanto problema, tanta dificuldade, tanta tristeza, tanta amargura, tanta, perdão na expressão, tanta desgraça. Acabou tudo. Encerrou a história. Mas tem a eternidade. Como é que a gente faz então com isso? É verdade. Não é? Nós temos que lembrar, a eternidade não tem fim. Aleluia. Para pensar, eu gosto muito de fazer comparação. Eu tenho 54 anos. Eu só tive 54 dias de Natal. Pouco, né? Não deu nem 2 meses de Natal. 54 anos. Eu só tive 54 dias de aniversário. É muito pequeno. Aí pensar que o morro onde estava aqui muito tempo antes de nós e vai continuar depois de nós. Então nós somos muito pequenos para pensar e sofrer tanto. Por isso que Jesus nos ama e se entregou na cruz. Mas deixa eu voltar ao tema, porque senão a gente vai sair para tudo quanto é lado. Lá, abra a palavra de Deus agora em Josué. Todos nós sabemos a história. Josué capítulo 5, 13 a 15. Para situar, o povo de Deus participou da Santa Ceia, estava lá no descampado de Jericó, na parte lá da frente, na parte de baixo dele. E Josué depois foi passear, ele foi dar uma olhada em Jericó. Olhar para cima, porque ela ficava lá em cima, lembra? No platô, na verdade ele só estava vendo os muros. Ficou olhando para o muro. Aí a palavra fala assim: e sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, desembainhada. E chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz o meu Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Aleluia. Só para entender, quem é o príncipe do exército do Senhor? Quem que é? É Jesus. É Jesus. E para a gente comprovar isso,
Para mostrar. Porque tem gente que fala, não, é um anjo. É Jesus, sabe por quê? Josué se dobrou e adorou. E ele não falou assim, para. Ele recebeu a adoração. Porque anjo, como está em Apocalipse 20, falou para João assim, ó, para, porque eu sou como servo teu. O único que merece adoração é Deus. Ele se dobrou e não foi. O outro, lembra como foi na sarça ardente? Quando Deus falou para Moisés assim, tira o seu sapato porque o lugar onde está é santo. E o outro ponto está logo no capítulo 6. Eu vou... Quem está aí com a Bíblia aberta? Porque o meu está aberto numa outra leitura que nós vamos ter que fazer. 6:2. Fala só o começo do versículo para mim. 6:2. Josué 6:2. Então disse o Senhor a Josué. Parou. Quem falou? O Senhor. Quem estava lá com ele era o Senhor, frente a frente, com a espada desembainhada. Só para ter uma noção, era o Senhor que estava ali, não era anjo, não. Então o príncipe do exército de Deus é o Senhor. O Senhor Jesus. Ele estava ali para mostrar que não era só uma coisinha que tinha que fazer lá, não. Não era só qualquer coisa para fazer lá, não. Porque o Senhor, ele estava lá. Mas aí continua. Oh, meu Deus, eu apertei errado, perdão. Lá em Hebreus fala assim, ó, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como ele foi lá naquele momento, naquele dia, com Josué, ele é o mesmo agora. Aleluia. Tá? E aí fala uma coisa gloriosa, Mateus 28, 20, a parte B, o final do versículo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus declarou, Ele está conosco até o final do final. Aleluia. O mesmo que estava lá naquele dia, porque Ele é o mesmo eternamente. É o mesmo Senhor. Isso nós não podemos esquecer. Imagine o povo de Deus olhando para aquele negócio, para aquele paredão, e agora? Como é que a gente vai fazer? Humanamente não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. E aí veio o Senhor falar para Josué. Olha que coisa extraordinária. E o Senhor, meu irmão, minha irmã, tem falado com você todo culto. O Senhor tem falado com você toda hora que abre a Bíblia. O Senhor tem falado com você todo momento que tira para a oração. O Senhor é o mesmo e continua fazendo a mesma coisa. E tudo que Ele fala, Ele cumpre. Se Ele falou que vai estar, Ele vai e está. É isso que a gente tem que lembrar. Mas aí continua. Para vencermos os obstáculos e empecilhos das batalhas, seja interna, seja externa. Duas ideias só para a gente poder pensar. Ter fé no Senhor e adorar a Deus. Josué 5,14, a parte B, fala assim: Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou e disse: que diz meu Senhor ao seu servo? Ele não falou, ele nem perguntou, mas o senhor tem autoridade, senhor? Não, ele se ajoelhou. Com certeza, quando fala assim, se prostrar, é encostar a cabeça no chão. É ajoelhar realmente. Não é do jeito que às vezes a gente ajoelha. É se deitar. Tá? É assim. Realmente reconhecer a autoridade suprema de Deus e que nós não somos nada sem Deus. E ele falou, o que o senhor quer? O que o senhor tem para falar para mim? O que o senhor tem para falar comigo? Ele nem questionou. Ele acreditou, ele teve fé e adorou a Deus. É isso que a gente tem que lembrar. Nós temos que lembrar disso em todo momento, principalmente nas batalhas, nas lutas, nas muralhas. Mas continua. Lá em Hebreus 11,6 fala assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé a gente não agrada a Deus. E galardoador é quem dá presente, quem dá dádiva, quem dá as coisas. Mas não é por isso que a gente está com Deus. Ele pode nos tornar milionários de agora para 1 minuto depois, se isso fizer parte do plano dele. Senão não. Entenderam isso? Mas nunca Deus vai nos deixar faltar nada. É verdade. Seja pelo nosso ganho, seja pelo nosso recebimento de ajuda de alguém.
Deus ele sempre está Oh, cuidando. glória a Deus. E a fé é indispensável. Acreditar, sem enxergar, sem ver. É a fé. Eu creio que Deus pode todas as coisas. Mas aí continua. E fazer o que o Senhor manda. Aí que o negócio é interessante. Todo mundo se lembra como foi a conquista de Jericó? Vamos ler. Josué 6, de 3 a 5. O que o Senhor falou para ele, tá? Naquele momento. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Tá bom. Vai o povo lá rodear 6 dias. E rodeia de novo 6. E rodeia de novo. Que negócio maluco é esse? Não. Eu ouvi uma pregação uma vez falando assim: imagine o povo de Jericó, nas muralhas, falando assim: nossa, que povo louco! Fica dando volta 6 dias sem falar nada, sem fazer nada, sem dar uma flechada, uma espadada, não bateu na porta, não ameaçou, não fez nada. Mas continua. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas e chifres de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. No 7º dia, 1, 2, 3, 5, 7. Aí que eu acho que ele falou, pirou de vez. O povo ficou muito no sol. O que eu estou falando, meu irmão, minha irmã, é: quando Deus fala e manda fazer, faça do jeito que Deus mandou. Porque é o certo. Ele já viu tudo o que há de acontecer. Faça do jeitinho que Ele mandou, do jeitinho que Ele falou. E aí continua. E os sacerdotes tocarão as buzinas, e será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz, o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente, em fila. Meu irmão, minha irmã, a receita é estranha. Não é estranho? Negócio esquisito. Por que Deus falou isso? Todo mundo já leu como é a descrição da vestimenta do sacerdote naquela época? Tudo em detalhes, as pedras, as cores, as franjas, tudo em detalhe. A criação, todo mundo viu a criação? Haja luz. Ele fez tudo numa ordem. E eu vi um cientista falando uma coisa extraordinária. Deus criou primeiro os vegetais para produzir oxigênio e para ter comida para os animais que comeriam. Aí depois os animais. Perfeito, perfeito. Deus é fantástico e detalhista. Ele gosta dos detalhes. Então às vezes Ele vai falar para você assim, ó: levanta e vai fazer oração ali no bar. Eu vou fazer na igreja. Não, é para fazer nisso aí. Uma vez falaram para a pastora Betty pegar o violão e tocar lá no bar perto de casa. E ela foi. E ela foi. Às vezes nós temos vergonha. A obra de Deus, para nós, parece às vezes louca. Mas Deus tem um propósito, uma forma, um jeito de chegar naquele coração, naquela mente que a gente não entende. A gente fala: não é assim não, Deus, eu sei que é só pregando. Às vezes não é, às vezes é só olhando para a pessoa, falando assim: tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? E estender a mão para ela, só isso. Não precisa dar dinheiro para ela, às vezes é só ouvir o que ela tem para falar, só isso. Contar a mesma história 8 vezes em meia hora. Ouça, porque às vezes é isso que vai trazê-la para Jesus. Tá? Às vezes vai dar volta aí no meio do negócio, não sei. Às vezes vai, volta e vire 7 vezes por último, não sei. Mas escute a Deus e cumpra exatamente como Deus falou, viu? Vamos continuar. Mateus 22, 37, 39 fala assim: e Jesus disse: amarás o teu Senhor, amarás teu Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus não mandou darmos volta em volta do nosso próximo. Reparou nisso? Ele só falou para amar.
Deus não falou para amar uma imagem, uma estátua. Ele falou para amar a Deus. Vamos pensar assim que ele facilitou, né? A gente não precisa dar 6 dias de volta e no último dia 7 volta. Deus, ele facilitou para nós. É isso que ele manda a gente fazer. Como ele mandou Josué fazer isso que pareceu absurdo, para nós ele facilitou. Amarás a Deus e ao teu próximo. E próximo é aquele que está perto, viu? É quem está perto. E não interessa quem. Amar não interessa a quem. É difícil. Pode reconhecer. Eu reconheço. É difícil. Liberar perdão é difícil? É difícil. É um treinamento diário. Não é? É uma coisa complicada. Não, Deus, você não sabe o que ele falou para mim. Você não sabe o que ela fez para mim. Você não sabe. Claro que sabe. É lógico que sabe. Só que nós é que conhecemos o amor. Nós é que recebemos o amor. Nós que recebemos o perdão de Deus. É isso que a pessoa está precisando. É isso. Por isso esses 2 mandamentos, só para a gente entender, os mandamentos hebreus, judeus, são 613. Aí caiu para 10. E aí Jesus, na bondade dele, pôs 2. Que resume todos os outros, tá? Não é que ele abandonou os outros, não, ele resumiu todos os outros. Porque quem ama o próximo não fala mal dele, quem ama o próximo não rouba ele, quem ama o próximo não cobiça o que o outro tem. Olha que coisa fantástica. Fantástica. Aí não tem Deus além de mim, não cria imagens além. Amar a Deus e amar o próximo. Jesus é muito bom. Aí continua. 1 Tessalonicenses 5,17, um versículo que eu sou apaixonado. Orai sem cessar. Quando que é para parar? Nunca. Está indo, oração. Está voltando, oração. Está cozinhando, oração. Lavando louça, oração. Tomando banho, oração. No ônibus, oração. No trem, oração. A gente para de orar quando está dormindo. A autorização que é essa? Orai sem cessar. Então, essas ordens de Deus, a gente tem que prestar atenção. Amar a Deus, amar o próximo. Orar sem cessar. E agora você vai abrir a palavra porque é longa a leitura. Efésios, capítulo 6, de 10 a 18. A palavra nos fala assim, Efésios 10, 6, 10 a 18. Achamos? Final do Novo Testamento. Achamos? Amém. Você vai achar Gálatas. Se não achou, tranquiliza o coração, tá? Escute que a gente vai. Nós lemos. Deixa eu só virar aqui. De 6, capítulo 6, Efésios 6, de 10 a 18, fala assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, Josué teve que dar voltas e gritar e tocar trombeta. O Senhor fala para amar a Deus, amar o próximo, orar sem cessar e nos preparar contra o mal. Aleluia. E nos preparando contra o mal é na palavra dele. A gente aprende o pensamento de Deus, o que ele tem de projeto, de plano, na palavra dele.
Podemos ler outros livros? Podemos, mas jamais tirar a Bíblia de primeiro. Nós temos que ler tudo com base e medida na Bíblia. Se o livro não for bíblico, se não tiver ou falar contra, não precisa ler mais. Volta para a Bíblia. Palavra de Deus, a espada do Espírito, tá? O escudo da fé. O diabo ele lança dardos, setas, e assim, diariamente, em todo momento. Uma palavra que nos entristece, um pensamento estranho que vem. Poxa, ninguém me ligou hoje. Ninguém se lembra de mim. Ninguém está nem aí para mim. Nem no meu aniversário lembraram de mim. Esses pensamentos passam pela cabeça, viu? E isso daí é que nos leva à derrota. E isso Deus não quer. O Senhor foi lá falar com Josué porque Ele queria dar vitória para o povo. E Ele continua sendo o mesmo. Não foi isso que lemos? Não é isso que está escrito na palavra? E aí eu pergunto para você, a Bíblia é a verdade? É. Então é a verdade que a gente está falando. Ele é o mesmo. Senão, Ele teria enviado outra coisa para morrer na cruz. Não Ele. Consegue visualizar isso? O Supremo Senhor, Rei de toda a glória, majestoso, Criador de todas as coisas, se entregou na cruz para salvar a sua vida, a minha vida. Podia ter deixado qualquer outra coisa, mas Ele veio a essa terra. Olha que coisa louca, isso é louco. Ele criou esse mundo e veio a essa terra pisar no pó para morrer na cruz, para nos salvar, para nos perdoar, para nos levar para o céu. Lá onde Ele está fazendo a nossa morada. E quando estiver pronto, Ele falou: eu venho e vou buscar vocês para morar comigo. Eu vivo falando nas pregações quando entra esse assunto, e eu gosto de falar sobre isso porque tem algumas palavras que eu bato sempre com um martelo. Os deuses gregos, romanos, não querem ninguém com eles. O povo fica lá embaixo e os deuses lá em cima. O Deus Todo-Poderoso, único, nos quer morando com Ele no céu. É só esse que tem. Os deuses criados pelo homem não quer nenhum homem junto dele. Mas que coisa! Mas esse Deus, Ele nos quer com Ele. É por isso que Ele quer fazer milagre na sua vida. Milagre pode ser imenso, pode ser simples. É verdade. Uma vez nós, lá quando era pastor em Jundiaí, não sei se eu contei aqui já, nós estávamos ensinando o irmão simples, não sabia nem falar direito e tudo mais, ensinamos sobre oração para ele. E aí, pelo dia, ele entra assim: pastor! O que aconteceu, irmão? Já pensei, pronto, aí o negócio enfim. Pastor, a máquina de lavar da minha mãe quebrou. Pus a mão em cima, fiz oração, ela voltou a funcionar. Tá vendo? Oração funciona, esse é meu lema. Oração funciona. Do mais complicado ao mais simples. Oração. Mas aí a gente continua. Josué 6,16 fala assim: e sucedeu que, tocando o sacerdote pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Pulando um pouco à frente, Josué 6,20, gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Uma cidade que ninguém entrava, que ninguém subia no muro, que ninguém conseguia conquistar. O muro caiu sozinho. Sozinho? O projeto estava ruim. O pastor que conhece muito bem de projeto estava meio ruimzinho, né, pastor? Não, estava não. Deus, ele empurrou o muro assim, acabou o muro. Acabou. Não tem mais. Ninguém do povo de Deus pegou martelo, picareta, pá. Ninguém fez nada. Deus fez tudo o que Ele tinha falado. A única coisa foi fé e fazer exatamente como Ele falou. Obedecer. Que às vezes se encontra nesse mundo uma dificuldade tão grande de obedecer. Às vezes o que queremos, que é infinito. Você já percebeu que o nosso querer
é infinito, nós conseguimos uma coisa e já queremos outra. Conseguimos e buscamos. Não acaba, não acaba. E quando Deus fala assim, não. Aí nós viramos crianças às vezes. Por que não, Deus? Olha, sou eu, sou pastor, pregador. Ah, Deus, mas não, que isso? Eu prego para lá e para cá. Não. A única posição que Deus conhece é a de servo. É a única, viu? Única, não tem outra não. É isso que a gente tem. Porque o Senhor Jesus ensinou isso. Ele foi servo, se esvaziando da sua glória, vindo a essa terra. Não teve propriedade, não guardou dinheiro no banco e morreu na cruz. Olha que coisa. O Rei dos Reis, eu falo de novo, fez isso por você e por mim. Mas aí vamos continuar. Lá em 1 Coríntios 15:57 fala assim, e aí se aplica a nós agora. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, a vitória não é só financeira não, às vezes não é esse o problema, às vezes é o coração, às vezes é a mente, às vezes é o jeito que nós enxergamos as coisas, às vezes nós pensamos que as pessoas nos perseguem, nos odeiam, fazem tudo contra nós, às vezes fazem sim, mas é o modo que nós vivemos com Cristo, e o Senhor nos dá a vitória em todas as coisas. Caiu a muralha, vitória. Glória a Deus. É assim que funciona. Esse é o Deus que a gente serve. Ele fala, a palavra dele fala que ele nos dá vitória. Em todo e qualquer ramo da nossa vida, meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso. Em qualquer coisa da nossa vida, o Senhor nos dá vitória. Aleluia. O mais ele já fez, que foi entregar Jesus na cruz para perdoar e nos salvar. O maior de todos ele já fez. O restante todo é simples. Cuidar, proteger, abençoar, prosperar, é simples para ele, porque o maior sacrifício ele já fez. É verdade. E é isso que a gente tem que lembrar. E aí, repassando tudo, as muralhas, elas caíram sem ninguém fazer nada. Aleluia. E qual é a sua muralha hoje? Qual que é? Interna ou externa? Todos nós temos. Às vezes não falamos para ninguém. Às vezes nós falamos só quando a luz apaga do quarto, a porta está fechada e ninguém vê quando escorre lágrima. E a gente chora sem fazer barulho, para que quem dorme conosco não perceba. Ou então chora no chuveiro, porque as lágrimas se perdem e aí já lava o rosto e quando sai não aparece. Qual é a sua muralha? É isso que Deus vai fazer a mudança. É isso. Eu ouvi aqui o ano do impossível. Deus é do impossível. Esse departamento é dele. O nosso é o que a gente pode fazer. O restante passou da nossa mão, é com o chefe.